Olá, estamos no ar com mais um Entre Ideias, toda semana debatendo temas da atualidade e de interesse dos cearenses e trazendo o melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. O governo federal anunciou em janeiro mudanças nas regras trabalhistas e previdenciárias, seguro-desemprego, auxílio-doença e pensão por morte. As medidas visam economizar 18 bilhões por ano. No programa de hoje, você vai saber como estas novas regras afetam os brasileiros e trabalhadores. Ainda hoje, muita música com Henrique, Torres e banda. Muita água sai um pouquinho desse teu leito ninho que eu tenho um carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná. Tudo isso daqui a pouquinho, no Entre Ideias. O ano começou com muitas novidades e surpresas para a população brasileira. As novas regras para a Previdência e para os direitos trabalhistas, por exemplo, estão dando o que falar. A meta do governo federal é apertar os cintos para economizar. Para fazer como essas mudanças afetam a você, eu converso agora com Dirceu Medeiros, professor de Direito e especialista em processo do trabalho, e com Tiago Luiz Albuquerque, professor e palestrante, especialista em gestão previdenciária e direitos sociais. Também está com a gente no quadro musical, Henrique Torres e banda. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. Obrigado, Olavo. Quais são as principais mudanças? Olavo, a Previdência ela trabalha normalmente para a requisição de benefícios com algumas condições, né? São os requisitos dos benefícios que nós temos, tá? Então, a concessão desses benefícios requer o cumprimento desses requisitos. Vários desses pequenos requisitos foram alterados ou até criados pelas medidas provisórias lançadas ao finalzinho, né, ao apagar da luz de 2014, alterando a concessão de alguns dos benefícios, né, quanto a esses requisitos. Então, por exemplo, o seguro-desemprego, que todo mundo já estava acostumado, que para quem tivesse até 6 meses de trabalho de contrato vigente, né, considerando o aviso prévio de 30 dias, então a pessoa trabalhando 5 meses com mais 30 dias de prorrogação do aviso prévio, ela já faria jus ao seguro-desemprego. E agora, para quem está entrando no mercado de trabalho, a partir agora do dia 1º de março, esse seguro-desemprego já seria pago de outra forma. O primeiro, apenas com 1 ano e 6 meses de contrato vigente, o que altera bastante quem vai requerer o seu primeiro seguro-desemprego. Também para o segundo seguro-desemprego, não com 6 meses, mas com 1 ano de contrato vigente. Então, a pessoa que vai começar a trabalhar agora e que, porventura, seja demitido no início da prestação do serviço, com 6 meses, até 1 ano de trabalho, ele não vai receber seguro-desemprego. Ele vai voltar para o mercado de trabalho, procurar outro emprego e, para conseguir o seu primeiro seguro-desemprego, só quando ele tiver um contrato de trabalho de pelo menos 18 meses. Porque isso virou uma profissão, né? O cara trabalha 6 meses, torce, fica logo pedindo para sair fora do emprego e depois vai trabalhar num trabalho informal recebendo o seguro-desemprego. É isso mesmo, doutor? Eu acho que isso tinha que dar um basta. Mas será que o Congresso Nacional vai aprovar? Porque tudo isso tem que passar pelo crivo do Congresso. Você concorda ou discorda? Em tese, em parte, eu concordaria sim, porque realmente foi criada, de certa forma, uma indústria. Você está falando, Olavo, em casos onde realmente a pessoa sai do emprego e realmente demanda o seguro-desemprego, mas existem casos piores ainda, onde eles mantêm a relação de emprego, essa relação existe, mas eles pedem que na carteira sejam demitidos para receber seguro-desemprego. Ainda existe essa indústria que realmente não é benéfica para os cofres públicos, né? Mas, de uma forma geral, eu acredito que as MPs que foram editadas no dia 30 de dezembro, MP 664 e 665, eles restringiram, sim, acabaram por restringir alguns direitos, ferindo inclusive o princípio do não retrocesso dos direitos sociais adquiridos pelo trabalhador brasileiro, né? Então, realmente, talvez essa questão do seguro-desemprego, ela foi, de certa forma, acertada, mas outras coisas que foram alteradas com as MPs, elas deveriam ter sido revistas, né? Essa mini reforma da Previdência, ela era desejada, ela é necessária para se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência, mas a maneira como ela foi conduzida não foi das melhores.
por exemplo, como medida provisória, não seria provavelmente a melhor maneira a se fazer. Por quê? Porque nós sabemos que a medida provisória, ela deve ser ensejada quando há relevância e urgência. Então, há urgência em se editar uma medida provisória quando se trata de benefícios previdenciários? A meu ver, não. Posto que esses benefícios têm uma característica totalmente atuarial. É só lá na frente que a gente vai sentir ou não os impactos dessa redução. Então, acredito que ela não foi feliz, os seus editores não foram felizes na maior parte dos pontos dela. Né? Nós temos, inclusive, nela questões tributárias do trabalho que ficaram mais difíceis, piores para a empresa. Né? A gente tinha a concessão do benefício de auxílio-doença, onde durante os 15 primeiros dias eram pagos pela empresa, e agora os 30 primeiros dias serão pagos pela empresa. Isso, na prática, é um aumento, uma majoração da tributação. Sem ser ressarcido. A empresa... Porque antes era ressarcido. Não, nunca foi ressarcido. Os 15 primeiros dias era sempre da empresa. A partir do 16º primeiro dia seria da Previdência. E agora foi majorado, não é só os 15 primeiros dias da empresa, são os 30 primeiros dias. Que são pagos pelo empresário. Pelo empresário. Quer dizer que aí ele perde 15 dias. Ele perde 15 dias, o empresário vai ter que pagar mais 15 dias ainda, 30 dias inteiramente pago pela empresa. Isso é, na prática, um aumento da carga tributária do trabalho para o empresariado. Isso é um desestímulo à contratação, porque ele sabe que, eventualmente, se o empregado for ficar doente, ele vai ter que pagar integralmente aqueles 30 primeiros dias. Doutor Isseu, eu acredito também que os empresários também têm uma parte de culpa de empregar trabalhadores no seguro-desemprego. O que o senhor acha disso? Na verdade, assim, toda indústria existe porque existe quem se beneficie e quem tolere. Né? A gente só tem som de carro furtado nos estados porque tem quem compre som de carro roubado para pagar mais barato. A mesma coisa, o empresário, para garantir que o seu funcionário continue trabalhando feliz, ao invés de aumentar o salário e dar satisfação para o trabalhador, ele faz o quê? Eu vou lhe demitir, você solicita o seguro-desemprego, tem por aí 3, 4, 5 meses, 2 vezes mais o seu salário e pronto. Aí ele não paga os encargos trabalhistas. Não paga os encargos trabalhistas, porque o cara não está trabalhando de carteira, continua prestando o mesmo serviço, da mesma forma, só que o empresário tem benefício fiscal, porque não paga os encargos, desonera a folha da empresa, mas onera os cofres públicos, com um trabalhador que não precisaria estar recebendo seguro-desemprego. Houve, na verdade, no procedimento do INSS já houveram algumas mudanças. Então, por exemplo, hoje se você fosse solicitar o seguro-desemprego pela 2ª ou 3ª vez, você não conseguiria de imediato o seguro-desemprego. Você ia entrar numa lista, nessa lista você ia ser chamado para poder fazer um curso de requalificação, porque ele ia trabalhar em cima da qualificação desse trabalhador, para que ele não ficasse desempregado, e ele iria indicar esse trabalhador a algumas solicitações de emprego, que eram vagas de emprego cadastradas pelos próprios empresários. Era muito melhor do que eu chegar e fazer o seguinte: não, eu vou dificultar para você. Ora, dificultar vale a pena porque o sistema hoje está corrompido, então é melhor dificultar. Mas, por exemplo, eu retiro o seguro-desemprego do trabalhador que tem 6 meses de trabalho e está começando o trabalho, dificulto ele a conseguir o seguro-desemprego. Bom, mas a pessoa que casou hoje, amanhã vai para o trabalho e morre no trabalho, não tem direito à pensão por morte. Por quê? Porque ela precisa de pelo menos 2 anos de casamento. Por quê? Para quê? Para evitar fraude. Qual fraude que eu vou estar evitando se eu morrer trabalhando? Então assim, para o senhor isso não é coerente? Para mim não existiu, na verdade, como o professor Tiago falou bem, não houve uma felicidade na coerência da ação. Se havia necessidade urgente de garantir o equilíbrio financeiro do INSS, se fizesse por lei, que é o meio adequado para isso. Mas se justificasse todas as alterações, a pensão por morte fica mais difícil para ser conseguida, para quem é o companheiro, para quem é casado, não tem lógica, né? Não existe um fundamento para isso. E se a pessoa que está no seguro-desemprego, o empregado que está no seguro-desemprego, quiser entrar na justiça contra o empresário, ele vai receber todos os seus direitos? Bom, eu adoro quando o aluno pergunta isso. Vou lhe explicar o porquê. Eu vou ter que dizer para o aluno 2 coisas. Primeiro, a pessoa que está prestando serviço, está trabalhando, mas está recebendo seguro-desemprego, ela já está fazendo algo errado. Qual é o erro? Ela entregou uma comunicação federal
informando que ela não tinha renda. Então ela fraudou esse documento. Aí ela está trabalhando e vai para a Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho vai condenar. Sem dúvida vai condenar. Até porque não há uma relação entre a condenação trabalhista e os benefícios previdenciários. Tá? Então o juiz vai condenar lá porque é de direito. Só que aí caberá papel ao magistrado pegar esse documento, essa ação judicial, remeter para o Ministério Público do Trabalho, para que sejam dadas as medidas cabíveis, que aí normalmente não acontece. Vamos começar com a pensão com morte? Como era antes e o que muda? A pensão por morte ela é um benefício eminentemente previdenciário. O próprio STF já julgou esse entendimento que ela tinha uma característica eminentemente previdenciária e até nos casos quanto à competência de julgamento dessas pensões que eram oriundas de acidente de trabalho, que seria de competência da Justiça Estadual, o STF, por reconhecer reconhecer como benefício eminentemente previdenciário, tomou para si essa competência. Ela era um benefício que ela era isenta de carência, né? Para se requerer o benefício bastava se ter qualidade de segurado, ou seja, trabalhou um dia, chegou ao óbito, o seu dependente iria fazer jus àquele benefício, né? Com a edição da MP 664, passou-se a exigir uma carência de 24 meses para esse benefício, salvo em algumas exceções, quando a pessoa já está recebendo uma aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença ou passa por algum acidente, existem algumas exceções. Mas em regra agora ela tem essa carência de 24 meses, né? Seria compreensível, uma vez que a Previdência detém a obrigação de manter a preservação do seu equilíbrio financeiro e atuarial, que ela mantivesse sim uma carência mínima para a concessão desse benefício. Até aí nós entendemos que seria um ponto sim de uma reforma positiva. Contudo, o pior dessa MP, né, que ficou para a questão da pensão por morte, foi a gradação do valor dela, que antigamente ela tinha uma alíquota de 100% e hoje em dia foi reduzida para apenas 50%, sendo acrescido mais 10% para cada dependente, nunca ultrapassando o valor de 100%. Então veja só, uma mulher morreu, o marido morreu, a mulher ficou e dependia dele, né? A gente sabe que existem características sociológicas, antropológicas da nossa região, onde a mulher ainda não trabalha, prefere ficar em casa e o marido é a fonte de renda. O marido falece e ela vai receber apenas 60% do valor do salário de benefício a que ela teria direito. Antigamente seria 100%, hoje em dia só seria 60%, porque seria os 50% da cota, os 50% mais 10% da cota. Pior do que isso, Olavo, ainda, e professor Disseu, que nós temos agora uma tabela regressiva que diz o seguinte: quanto mais expectativa de vida tem essa dependente, menos tempo ela vai receber o benefício. A pensão por morte agora não é mais vitalícia. Quanto mais jovem for a dependente quando o seu instituidor da pensão falecer, menos tempo ela recebe a pensão. Nós estamos falando de tudo que compõe o saco de maldades, não é verdade? Mas será que isso vai passar no Congresso? Ou não é um projeto que o governo manda para o Congresso, é aprovado e depois entra em vigor? Como é que fica isso aí? A MP ela passa a vigorar a maioria dos seus artigos a partir de 1º de março, no terceiro mês subsequente quando da sua edição. Então seria a maioria dos artigos a partir de 1º de março. Ela tem um prazo de vigência, né? E ela não pode mais ser reeditada e ela deverá ou não ser convertida em lei. É importante dizer que já existe, na verdade, até uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando, na verdade, essa MP. Por quê? Porque ela iria de encontro, né, professor Disseu, contra o princípio do não retrocesso dos direitos do trabalhador, né, dos direitos sociais. E essa seria, sim, um retrocesso. Contudo, a gente sabe que o STF tem um entendimento de que quando há outras leis que vão abranger, vão ampliar esses direitos sociais, uma lei que vai retroceder outras acaba compensando a outra. Então, o que a gente realmente pode brigar é pela não conversão dessa MP, dessa medida provisória em lei, né? O Congresso ainda deverá votar a sua conversão e nós, a nossa parte, nós podemos atuar politicamente no sentido de pressionar, não de pressionar, mas atuarmos de forma colegiada com nossos congressistas estaduais, com nossos senadores e deputados e pleitear que ela não seja convertida ou pelo menos alguns artigos dela sejam vetados, né, ou alterados. Doutor Disseu, quem tem direito? Como comprovar essa união estável que não é casado formalmente? Bom, o INSS ele possui um procedimento específico para ele, tá?
Então, as normas do INSS, quando elas são editadas e foram editadas, elas criaram alguns requisitos específicos. Exemplo, quando eu falo em reconhecimento de união estável, eu falo na produção de 3 provas materiais. Eu não posso apresentar provas testemunhais para tentar comprovar essa relação. E dentro dessas 3 provas materiais, eu vou ter que ter a comprovação da relação, a verificação de que essa relação não era só para mim, era para a sociedade, e a verificação do tempo dessa relação. Então, hoje, eu precisaria comprovar uma relação com período superior a 24 meses, tá certo? Teria que comprovar uma relação, além dos 24 meses, uma relação clara para dentro do INSS, com provas que o INSS aceite. Cartão de crédito, benefício em plano de previdência privada, né, confirmação dessas documentações através de fotos que demonstrem que ao longo do tempo aquela relação existe. Quando eu consigo cumprir essas 3 provas materiais, o INSS ele reconhece essa união estável. Quanto a isso, não houve mudança. Então, o INSS continua reconhecendo, tão difícil quanto já era antes. Então, dentro do Poder Judiciário, eu conseguia reconhecer de forma mais fácil. O problema é que o Judiciário demora mais tempo. O INSS é mais rápido nisso. Então, para quem realmente tem a união estável, o INSS ele defere o benefício muito mais rapidamente do que o Poder Judiciário. Como será feito o cálculo das pensões, doutor? O cálculo das pensões ele vai continuar usando a mesma forma do cálculo do salário de base que já era usada antes. O cálculo em si do salário de benefício ele não foi alterado. O que foi alterado foi a alíquota para o benefício, né? Para o benefício de pensão por morte, ao invés da alíquota de 100% que era usada antes, que seria a mesma a que o segurado teria direito se ele à época estivesse aposentado por invalidez ou da aposentadoria da qual ele já era titular, ela agora ao invés de 100%, ela será de apenas 50%, acrescido de mais 10% para cada dependente. Ou seja, para eu ter uma pensão, eu tenho que necessariamente ter um dependente. Então, sempre a alíquota mínima será 60%, porque é 50% mais 10% por dependente. Se eu tiver mais um filho, então é 50% mais o primeiro dependente, mais o filho, 70%. Se tiver 3 filhos, então vai ser 50% mais os 3 dependentes, 80%. Sendo que nunca vai ultrapassar os 100%. Tem algum limite? 100%. Seria o limite. Né? 100%. E agora eu converso com Henrique Torres e banda. Prazerzão enorme tê-lo aqui de novo, Henrique. Pô, prazer todo meu. Apresente os músicos, seus músicos. Bom, esse aqui é o meu grande parceiro, baterista de todas as horas, o Alex Oliveira. Esse aqui é o Sérgio Melo, contrabaixo. E eles sempre me acompanham aí nas noites de Fortaleza, nas festas, casamentos, aniversários que a gente faz aí pela cidade. Me conta as novidades. Pois é, nós estamos fazendo aí muitos eventos, graças a Deus, fazendo barzinho na noite, durante o dia também. E é isso, estamos aí difundindo aí a música boa pela cidade. Ô, Henrique, onde é que vocês estão se apresentando? Olha, quinta-feira no Copa Bar, que fica na Edilson Brasil Soares. Sexta-feira no Chico do Caranguejo Sul. Sábado no Dom Churrasco. E domingo à tarde, na hora do almoço, no Chico do Caranguejo Sul, novamente. Vamos de música! Vamos lá. Capim do Vale, vara de goiabeiro, na beira do rio, para lhe benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse teu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Capim do Vale, vara de goiabeiro, na beira do rio, para lhe benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse teu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom ter luz, como areia no mar. Mangas do Pará, tombeiras da Borborema, imagem meu no tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de fulô, deu capim.
goiabeira na beira do rio, paro para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse teu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Caminho do vale, vara de goiabeira na beira do rio, paro para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse teu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, Pitombeiras da Borborema, Gemeu do tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de fulô, deu capim. Para, 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 Capim do Vale, vara de goiabeira. 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 O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo e vamos curtir um pouquinho mais. Henrique Torres e banda. Moça bonita, teu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagino um desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, teu olho brilha qual estrela matutina, eu também não sei se é. Imagina minha sina, é um brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é ou por imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher. Lararara, lare, lare, larara, moça bonita, teu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagina um desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, teu olho brilha qual estrela matutina. Também não sei se é, imagina minha sina. É um brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, teu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é, ou por imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher. Larara, larara, lare, larara, 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 moça bonita, teu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagina um desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, teu olho brilha qual estrela matutina. Eu também não sei se é, imagina minha sina. É um brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, teu beijo pode me matar sem compaixão. Também não sei se é, ou por imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher. Lararara, larara, 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 Óticas Boris, especialista em óculos de grau.
Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Estamos de volta com o segundo bloco do Entre Ideias, hoje falando sobre as novas regras anunciadas pelo governo federal para a concessão de benefícios trabalhistas e da Previdência Social. Tirando todas as nossas dúvidas, Disseu Medeiros, professor de Direito e especialista em processo do trabalho, e Tiago Luiz Albuquerque, professor e palestrante, especialista em gestão previdenciária e direitos sociais. No bloco musical está com a gente Henrique Torres e banda. As pensões, em alguns casos, vão deixar de ser vitalícias? Na maioria dos casos, na verdade, Olavo, as pensões deverão deixar de ser vitalícias, né? Existe uma tabela regressiva que diz que quanto mais jovem for dependente da pensão, os dependentes da pensão, menos anos eles receberão, né? A ideia é fazer com que haja uma diminuição, sim, do encargo da folha da Previdência Social para essas pessoas, né? A nossa crítica a isso é que quanto mais jovem, menos tempo recebe. Parece incongruente ao nosso ver, né? Parece que o legislador, na verdade não o legislador, mas o Poder Executivo, que é dito SMP, ele não reconhece as características intrínsecas da nossa sociedade, né? Não entende ainda que ainda existe inúmeras famílias brasileiras onde o homem é verdadeiro, ainda existe um sistema quase patriarcal, onde o homem que é o provedor da renda da casa e que sem ele não vai ser porque o governo vai deixar de dar pensão vitalícia que a mulher vai de uma hora para outra desenvolver as habilidades necessárias para ser inserida no mercado de trabalho. Essa alteração também vale para os servidores públicos? Não, na verdade o regime de previdência social que nós estamos discutindo aqui, que é a aplicação da INSS, que é o RGPS, ele só se aplica para servidores privados, né? Para os trabalhadores regidos pela CLT, para quem é profissional autônomo, para quem está vinculado ao regime geral. O servidor público, normalmente, ele tem o regime próprio, né? E por ele ter regime próprio de previdência, eu não aplico para o servidor público, né? Eu queria até ressaltar, o professor Tiago falou muito bem, né? Você pega uma pessoa com 25 anos de idade em que o marido faleceu, ela, a partir da lei que já tinha programado toda a vida dela, sendo mãe e dona de casa, vai ter que passar a contra sua vontade, adquirir capacidade profissional, entrar no mercado de trabalho e passar a trabalhar, mesmo sendo ela, a partir daquele momento, a única gestora da casa. E deixando filhos, deixando o cuidado da casa de lado, para que ela possa entrar no mercado de trabalho. Não questiono se a mulher deve ou não. Eu acho que deve, inclusive pode e faz até melhor do que a gente, né? Porque faz tudo em cima de um salto alto. Mas se você parar para olhar, aquela pessoa que já tinha preparado toda a vida vai ter que mudar toda a forma de viver imediatamente, porque a Previdência vai bater a sua porta dizendo, eu vou lhe dar, mas eu vou lhe dar pouco e por pouco tempo. Eu acho que, assim, como o professor Tiago falou, é deixar de olhar a nossa sociedade como ela vive hoje para aplicar um equilíbrio financeiro, esquecendo que o regime geral, ele funciona para a sociedade. Então, acho que existe um contrassenso aí. Só fazendo um adendo, se você me permitir, Olavo, ao que o professor Disseu falou, acho que ele estava se referindo, na verdade, aos servidores do Estado, porque os servidores federais, eles também, infelizmente, eles também vão sofrer os efeitos da CMP também. Lá, 8.112, o regime único dos servidores da União, eles também foram afetados nesse sentido. E também passarão a ter a pensão também passará a não ser mais vitalícia na maioria dos casos. Realmente, para os servidores do Estado do Ceará, não foi alterado, né, até porque as regras seriam aplicadas apenas subsidiariamente, mas para os servidores da União, a regra também da pensão por morte, a tabelinha lá regressiva de que quanto mais jovem independente, menos tempo vai receber pensão, ela também vai ser válida também. Quem já recebe o benefício será afetado? Olha, a gente tem dentro do direito brasileiro um negócio que a gente chama de direito adquirido, né? Uma vez que eu tenho a aquisição de direito a um benefício determinado pela lei que me aplicava, aquela lei aplicada à época, ela vai reger o meu benefício. Acontece que, por vezes, esse benefício ele é alterado, tá? Em que sentido? Eu sou aposentado hoje, aposentado por invalidez. Recobro a minha capacidade de trabalhar e, trabalhando, vou me aposentar, a legislação que vai ser aplicada é a legislação da aposentadoria à época que eu me aposentar. Então, mesmo que eu já tenha tido benefícios anteriores,
os benefícios posteriores serão aplicados da nova lei. Agora, para quem já está aposentado e já vem recebendo a sua aposentadoria ou seu benefício, a sua pensão por morte, ele vai manter aquele benefício da forma que já era à época. As mudanças foram feitas através de medida provisória. Elas têm força de lei? Elas já passam a ter força de lei desde a data de quando ela instituiu que seria a validade, né? Por exemplo, essa medida provisória, a maioria dos artigos dela, a previsão é que ela entraria em vigor a partir do primeiro mês do terceiro mês subsequente. Então, como foi editada em dezembro, primeiro mês do terceiro mês subsequente seria março, 1º de março ela terá força de lei, né? Então, ela passa sim a ter força de lei. É possível reverter essa medida provisória? Sim, na verdade, se todo mundo não fizer nada, já vai haver a reversão. A medida provisória, ela tem força de lei por um período de tempo. A partir desse período de tempo da força de lei, ela cai porque ela não pode mais ser reeditada. Qual Então, a validade dela? Ela tem validade de, se não me engano, 180 dias a partir da sua publicação e da sua vigência, tá certo? Então, como vai começar agora dia 1º de março, 180 dias depois da publicação dela em dezembro, ela tem que ser votada. Se não for votada em caráter urgencial, que é exatamente o que trava a pauta de julgamento não, a pauta de votação dentro do Congresso Nacional Brasileiro, tá? Se ela não for editada como lei, ela perde toda a sua vigência e eficácia e voltam às normas antigas. Mudou também o PIS, né? Olha, as mudanças do PIS, tá certo? Por mais que a gente tente comparar PIS com a parte de regime social, o PIS é um benefício dado para quem recebe um salário, um salário baixo, né? Hoje o salário ele chega aproximado a R$900, tá? E quando eu recebo esse benefício, eu teria direito a ter um resgate beneficiário, um benefício econômico, a partir de todo o período trabalhado. Então, a cada 3 meses, a cada 6 meses, o empregador ele vai cadastrado no PIS, pagando benefícios que eu vou resgatando. Hoje, a forma que esse PIS vai ser pago, ela vem sendo diferenciada. A ideia da alteração que nós temos no PIS é dificultar o resgate desses valores, tá? E fazer com que mais empregadores se cadastrem no PIS. O PIS ele é voluntário, não é obrigatório a empresa ter um PIS, tá? Normalmente as empresas têm quando elas estão cadastradas dentro do regime previdenciário social. Mas, para quem é profissional autônomo, para quem não tem carteira de trabalho assinada, não existe PIS. Então, a ideia é abranger a coleta de receitas, então, garantir PIS para mais tipos de profissionais, mas dificultar a percepção desses valores. Então, basicamente, é tender àquilo que a gente já recebe como fundo de garantia, que quando você é demitido, você recebe o saque do fundo de garantia, receberia sim o PIS. Mas isso é uma tendência, não é uma certeza ainda. As regras são justas na sua avaliação? Olha, eu acho que a alteração por medida provisória de direitos sociais se torna injusta independente da alteração. Explico. Toda alteração de benefício que eu tenho em lei, para mim, deve ser feito por lei, através do processo legislativo, por mais que o processo legislativo que nós temos no Brasil hoje esteja lento, mas deve ser feito por lei. Porque a gente luta, a nossa classe trabalhadora, ela vem, ao longo da história brasileira, lutando para adquirir e conquistar benefícios. Se ela vem lutando para conquistar benefícios, por que o Poder Executivo, por caráter de urgência, alegando ele, vai editar medida provisória relativizando direitos ou até retirando alguns direitos? Eu acho que nunca é justo quando se fala em alteração social dentro de medida provisória. O trabalhador saiu prejudicado ou beneficiado com essas medidas? Olha, eu acho que, como o professor Tiago falou, no caso do seguro-desemprego, você ataca uma quadrilha, né, uma formação de uma fraude que se fazia no Brasil para que alguns trabalhadores tivessem direito a receber o seguro-desemprego quando não estavam desempregados. Então você corta, né, essa quadrilha, você acaba com esse esquema. Mas você pega um cara que vai começar a trabalhar hoje não, 1º de março, digamos. Ele vai começar a trabalhar, tem 18 anos, está no primeiro trabalho, ele nunca vai cumprir as expectativas daquele empregador, porque é o primeiro trabalho dele. Então, se ele não conseguir se manter por pelo menos 18 meses naquela empresa, quando ele for sair, ele vai sair sem o seguro-desemprego. Então, ele vai começar a procurar outro emprego, ele vai tentar uma nova imersão no mercado, sem nada que lhe garanta.
E a gente sabe que no Brasil hoje, com 19 e 20 anos, tem pessoas que já são pais de 2 filhos, já tem uma família para sustentar e essa pessoa vai ficar desempregada sem nenhum amparo. E agora eu converso com Henrique Torres e banda. Vocês tocam todos os estilos nas suas apresentações, ou Henrique? Não todos os estilos. Eu gosto muito de tocar samba, gosto muito de tocar MPB, mas eu não toco brega nem sertanejo. Assim, salvo quando alguém pede, né? Pô, Henrique, você vai tocar na minha festa, faça aí uns 2, 3 bregas e tal, uma música de sertanejo que eu gosto e tal, mas não faz parte do meu estilo de voz, estilo de repertório e estilo também de preferência, né? Da minha preferência musical. Qual o estilo que o público mais gosta? Bom, meu público gosta muito da MPB, do estilo da MPB, porque é muito abrangente, né? É uma música feita com mais carinho, uma música feita com mais cuidado, letras mais rebuscadas, harmonias mais rebuscadas. E, assim, eu acho que todo mundo gosta de MPB. Não tem, assim, desde que eu me entendo por gente, os meus pais já faziam MPB na noite. E muita gente que eu conheço na minha cidade de Icó, quero até mandar um beijo para Icó e os meus pais que vão assistir. E eles, assim, eu tive essa grande influência de cantar MPB, de cantar músicas de mais qualidade, músicas melhores. Você sai para tocar fora de Fortaleza, no Nordeste. Como é a sua vida, o seu trabalho musical dentro e fora de Fortaleza? Eu toco fora de Fortaleza quando alguém conhece meu trabalho aqui em Fortaleza, ou então até mesmo na minha cidade, e alguém me contrata. Aí ou então quando vou fazer uma viagem, que eu chego lá e alguém vê que eu estou na cidade e aproveita. Pô, Henrique, vamos fazer aqui, vamos tocar aqui e tal. Então, e aqui em Fortaleza é o meu trabalho mesmo. Eu vivo de música, pago minhas contas com música e toco na noite, começando a partir de quinta-feira, vou até domingo. E acabei de sair, né, há pouco tempo, da segunda, da terça e da quarta. Inclusive estou livre, né, nesses dias para fazer música na noite. Vamos de música, Henrique. Vamos lá. Às vezes dá uns dias de segundo cinzas, tempo tic-taca devagar. Veste o seu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa, tudo não parece funcionar. Deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquilo e o meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá. Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas, tempo tic-taca devagar. Veste o seu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa, tudo não parece funcionar. Deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquilo e o meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá, a vida é agora, vê se não demora pra recomeçar. É só ter vontade de felicidade pra pular. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do
do lado de cá eu vivo tranquilo e o meu corpo dança sem parar. Do lado de cá tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá, do lado de cá, do lado de cá, do lado de cá. O Entender vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Último bloco do Entre Ideias, hoje falando sobre as novas regras previdenciárias e trabalhistas anunciadas recentemente pelo governo federal. Honorários advocatícios nas causas previdenciárias, como é que está sendo? É bem importante que você pergunte isso, é bem pertinente, Olavo, porque recentemente o Fantástico veiculou uma matéria de âmbito nacional, questionando a cobrança desses honorários por parte dos advogados previdenciaristas, né? Bom, hoje em dia o que é praticado no mercado é em torno de 30%, né? É interessante saber e dizer disso porque o próprio STJ, na sua segunda sessão, já entendeu que seria possível sim a cobrança de 30% dos valores dos honorários advocatícios em cima das RPVs, que seriam os atrasados. Por quê? Porque as causas previdenciárias, diferente das causas civis, das causas empresariais, tributárias, elas não são causas de grande montas, então é perfeitamente possível que esses valores desses honorários cheguem até 30% sem ferir qualquer outra regra. E vou além disso, né? Apesar, eu não sou advogado, sou professor de direito previdenciário, mas tenho muita estima pela classe, como também tenho pelos servidores do INSS, da AGU, da Procuradoria Federal, da Receita Federal, da Justiça Federal, todos que ajudam a compor o quadro da Previdência Social no Brasil. E digo mais, vou longe, vou além disso. Na verdade, esse percentual não haveria que se existir. Por quê? Porque o que se postula quando há uma demanda judicial na área previdenciária, não se postula pelo acessório. O que seria o acessório? Esse atrasado, o que é estipulado em RPV. O que, na verdade, se postula para o cidadão é a instituição do benefício. Então, cobrar sobre 30% do que ele deveria ter recebido desde quando postulou administrativamente, ao meu ver, não deveria ser cobrado em cima disso. Mas deveria haver, sim, um valor único pela causa, porque o objetivo principal da causa é a concessão do benefício e não a busca desses atrasados. Sim, sim. Se o governo enxugar muito, corre o risco de ter uma recessão? Olha, a economia brasileira hoje, ela não anda no mar de flores como se gostava de imaginar ou como se queria imaginar, né? Nós estamos vivendo já uma espécie de recessão no que diz respeito, por exemplo, aos concursos públicos. Existem várias vagas de concurso público a serem preenchidas, mas nenhum concurso de grande monta está sendo realizado agora nesse momento. Por quê? Porque existe sim uma análise sobre a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias que nós temos, tanto as anuais quanto as plurianuais, agora que teve as eleições presidenciais, né? Então, é necessário que o Brasil ele se organize quanto àquilo de gastos que ele tem, tá? Para que ele comece a funcionar de novo. Toda essa organização, e aí nós temos, passando pela sua organização, os chefes de mandos da Petrobras, do Banco Central, Banco do Brasil, que aí vai estimular os capitais que nós temos, que são os capitais voláteis dentro da nossa economia, fazendo estímulo nisso. Nós vamos ter um crescimento da Bolsa de Valores dentro do Brasil e aí a gente volta a funcionar o Brasil economicamente como ele deve funcionar. Mas o que acontece?
o governo ele vem fazendo o contrário, ele vem fazendo um trancamento em valores, dificultando o acesso a valores, seja nos benefícios, como ele já mudou, seja no acesso aos cargos públicos, com a diminuição dos concursos que vem acontecendo agora. Então isso acontece o quê? O brasileiro ele vai começar a economizar mais. Economizando mais, não circulando capital, você começa a ter dificuldade para o empresariado que não está tendo lucro, dar mais salários. Então isso gera por si só uma pequena recessão que pode gerar lá na frente um estrago bem maior na nossa economia. A Previdência tinha muitas brechas? Isso estava dando prejuízo, doutor? A Previdência tem muitas brechas. Como parafraseando o ministro Eros Graus, as brechas da Previdência são eternas e etéreas. São discussões que a gente vai levar muito tempo ainda para conseguir sanar. Mas essas brechas, com certeza, elas não serão sanadas pela MP. Que seria necessária uma reforma? Seria sim, mas, por exemplo, nós teríamos que pensar numa reforma já pensando em aposentadorias. É um tema que ninguém gosta, porque todo mundo quer se aposentar, porque quer curtir a vida, os netos, esse tipo de coisa. Mas se nós pensarmos desde quando a tabela de expectativa de sobrevida do IBGE começou a ser contabilizada até hoje em dia, o brasileiro já tem uma expectativa de sobrevida de quase 15 anos a mais. Então, se nós vivemos quase 15 anos a mais, talvez fosse o momento de revermos também a idade mínima para se aposentar. A aposentadoria por tempo de contribuição vai chegar um momento que vai ser necessário também uma idade mínima, porque todo mundo reclama de fator previdenciário, mas a verdade é que quanto mais cedo você se aposenta, mais tempo o governo tem que pagar, então realmente não tem como dar benefícios mais favoráveis. Então há que ser feita sim uma reforma, mas eu acredito que os parâmetros usados nessa mini-reforma através da MP e no formato de MP, como falou o professor Disseu Medeiros, eu acho que não foram conduzidas da maneira melhor possível. Qual a vigência de todas essas regras? A vigência será de 120 dias, né? A MP ela tem uma validade durante 120 dias, oportunamente deverá ser convertida em lei ou não, né? E como a gente já falou anteriormente, a nossa ideia é que nós podemos nos mobilizarmos com os nossos congressistas, sejam deputados federais, senadores, para que nós possamos pedir que ela seja alterada, ao menos alterada, né? Alguns quesitos dela. Tudo bem que pensão por morte a gente possa exigir uma carência, mas você tirar a vitaliciedade de um benefício de pessoas que vão depender apenas daquele benefício para ter seu provento mantido, realmente é inconcebível, né? Então, a vigência dela seria de 120 dias, não sendo convertida em lei, mas a ideia é que a gente possa pressionar para que ela, mesmo sendo convertida em lei, sofra algumas alterações. O que esperar para 2015 diante de todas essas mudanças? Eu acho que, na verdade, está na hora do brasileiro começar a agir como ativista de verdade. A gente vê no Facebook, a gente vê nas notícias ativismos localizados. Mas o que acontece? Quando a gente elege um representante, aquele representante, ele trabalha no sentido do voto que a gente deu. Então está na hora do brasileiro começar a entrar em contato com esse representante eleito e exigir dele o posicionamento que ele colocou em campanha, para que ele represente, para que neste momento ele diga não à aprovação de MP dessa, para que a gente tenha os nossos direitos ainda preservados. Então, eu acho que o que está para vir agora em 2015 é a necessidade do brasileiro se ver, não apenas como indivíduo, mas como cidadão social que faz parte de todo um meio. E a partir daí, se ele busca uma previdência, se ele busca um cuidado com a vida dele, e ele pensar nisso de maneira social, ele ir atrás daquele representante que ele elegeu, para que aquele representante ele arque com o ônus de representar, de fazer para a sociedade aquilo que a sociedade tem interesse, e não apenas votar. Se eu puder complementar o pensamento do professor Disseu e dizer o que eu acho que também falta em 2015, eu não poderia divergir do que ele disse, porque eu concordo plenamente. Quando eu era adolescente, eu li o que eu acreditava ser a Santíssima Trindade da literatura socioantropológica brasileira. Carnavais, Malandros e Heróis, Raízes do Brasil e Casa Grande Senzala. E o Sérgio Buarque falava lá em Raízes do Brasil que o brasileiro era cordialmente dócil. Eu acho que nós vivemos desde o ano passado um momento em que nós provamos que nós não somos cordialmente dóceis. Nós fomos às ruas, nós fizemos barricadas, nós protestamos, nós, de certa forma até irresponsavelmente, né, com a morte daquele cinegrafista e outros momentos que vândalos se aproveitaram para provocar atos ilícitos, eu acho que nós provamos que nós não somos cordialmente dóceis. Mas é chegada a hora, o momento, se você já foi alguma vez a algum ritual católico,
você vê que daquele determinado momento em que o padre eleva a hóstia é o momento da transubstanciação. Eu acho que é o momento agora também da gente transubstanciar o que nós queremos, o que nós bradamos nas ruas, nós depositarmos nas urnas e após isso cobrarmos essas pessoas. Nesse cenário, como é que vai ficar o trabalhador e o desemprego? Bem, o que acontece? Quando você onera o empresário ele só responde com desemprego, não tem jeito. Então, o empresário sabe hoje que se ele tiver 10 funcionários, esses 10 funcionários ficarem doentes, ele vai ter 30 dias de funcionários doentes afastados que vai sair do próprio bolso. Então, o que vai acontecer hoje é um desaquecimento, mas eu não digo que vai haver desemprego em 2015, não. Eu vejo exatamente o lado oposto. Embora a gente veja inicialmente um desaquecimento, a gente vai ver que o empresário se adapta, né? E se adapta em que sentido? Se ele conseguir provocar no mercado consumo, se a gente conseguir fazer com que o governo ele provoque uma melhora na Bolsa de Valores brasileira, a gente acaba vendo que o empresário ele volta a lucrar e voltando a lucrar, ele devolve isso com empregabilidade tranquilamente. E o ano 2015 a gente vê com bons olhos. Que pena, o nosso papo tão gostoso, né? Pois Mas nós temos que terminar. Sua mensagem, por favor, doutor Dirceu. A minha mensagem, na verdade, é assim, é que as pessoas, elas busquem, elas olhem informação, não por uma fonte, mas por várias. Informação despretensiosa, como nós temos aqui, que a gente passa informação sem ninguém dizendo pra gente o que tem que dizer. E ela buscar ter a opinião dela, sabe? Eu acho que essa é a minha palavra para 2015. Doutor Tiago. Minha mensagem seria para todos que nós não nos acomodemos, né? Que nós não façamos, como diz a música, que não deixemos as nossas partes íntimas na janela para que passem a mão nela, que nós possamos lutar e depois cobrar dessas pessoas que nós colocamos no poder. É o único momento onde nós podemos fazer valer nosso desejo de cidadão. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Eu queria mandar um tremendo abraço para o meu amigo Luciano Chua, perito criminal da Polícia Civil, professor de mão cheia, está cumprindo tranquilamente seu papel. Obrigado ao professor Dirceu Medeiros, especialista em processo do trabalho, e o professor Tiago Luiz Albuquerque, especialista em gestão previdenciária e direitos sociais, pelas informações e esclarecimentos. Obrigado também a você, Henrique Torres, e toda a sua banda. Deixe os contatos de vocês. Telefone para contato 8796-2720 e 9211-3131, DDD 85. Quem quiser entrar em contato e conhecer um pouco mais sobre o trabalho da banda. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça, gostaria de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideiastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749-1799. Participe. Se você quiser rever esta entrevista, é só acessar nossa página no Facebook Entre Ideias TV Ceará. Até o nosso próximo encontro. E a gente se despede com Henrique Torres e banda. É com vocês. Meu dominador dizia que eu ia ser seu dono, nessa dancei. Hoje no universo, nada que brilha cega mais que o teu nome. Fiquei mudo ao lhe conhecer, o que vi foi demais, vazou por toda a selva do meu ser. Nada ficou intacto na fronteira de um oásis. Meu coração de paz se abalou, é surpresa demais que trazes. Ainda bem que eu sou Flamengo, mesmo quando ele não vai bem. Algo me diz eu negro, que o sofrimento leva além. Não existe amor sem medo, boa noite. Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual à noite. Tempo parado no ar, há dias, calor, insônia ou noite. Quem ama vive
dia sonhar, de dia voar, é do homem. Vida foi feita pra estar em dia com a fome, com a fome, com a fome. Se vem lá das alturas com agruras ou paz, ó meu bem, serei seu guia na terra, na guerra, no sossego, sua beleza é o cais. E eu sou o homem que pode lhe dar além do calor, fidelidade. Minha vida por inteiro lhe dou, 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 minha vida por inteiro lhe dou. Yeah, yeah. Minha vida por inteiro lhe dou, 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 minha vida por inteiro lhe dou. Eu fiquei mudo ao te conhecer, o que vi foi demais, vazou por toda a selva do meu ser. Nada ficou na fronteira de um oásis. Meu coração de paz se abalou, é surpresa demais que trazes. Ainda bem que eu sou Flamengo, mesmo quando ele não vai bem. Algo me diz em rubro-negro que o sofrimento leva além. Não existe amor sem medo. Boa noite.